Você já se sentiu cansado, mesmo depois de parar de comprar? Você acha que está se libertando do consumo, mas só mudou a embalagem da prisão? E se eu te dissesse que até o seu detox financeiro foi programado para te manter dentro do sistema? Esse vídeo não é sobre economia, é sobre fome. Existe uma fome que não se mata com pão, nem com delivery. É a fome de sentido. A necessidade ancestral de pertencer, de existir por algo maior do que si mesmo. Então, sem delongas, vem no Demi Finance. Mas quando a cultura perde o fio, a indústria assume o papel de dar significado. E ela não alimenta, ela vicia. Doses diárias de distrações simbólicas, vendidas como se fossem plenitude. E o pior é que funciona, por um tempo. Até que o vazio volta, mais sofisticado, mais exigente. E aí, o marketing inventa a ideia do detox. Você precisa parar, dizem. Você precisa se limpar da toxina do consumo. Mas o que eles te vendem é só um novo produto de negação. Uma estética limpa, branca, com poucas coisas na estante, mas com o mesmo ruído dentro da alma. O detox virou um pacote de assinatura. A austeridade, um estilo de vida performático, e a abstinência planejada só serve para justificar a próxima recaída simbólica. É cruel, mas é real. Chamam isso de consumo consciente, mas é só um novo script, porque até o virou moeda de validação. A verdadeira fome, ninguém quer ver. Ela não é fotogênica, não cabe num vídeo de 30 segundos. E se não oferecermos a nós mesmos um alimento simbólico mais profundo, continuaremos caçando sentido no fundo do carrinho de compras, ou nos comentários de um unboxing alheio. O verdadeiro detox não é parar de comprar. É parar de acreditar que o valor da vida está nos objetos que usamos para nos representar. É aceitar o silêncio, a ausência, a fome, e aprender a cozinhar sentido com ingredientes invisíveis, com solitude, com pensamento crítico, com a coragem de não fazer parte. Porque quando o mundo inteiro corre atrás do próximo símbolo, o maior ato de rebeldia é só ser. E se eu te dissesse que talvez nem os meus livros você devesse comprar? Calma, respira, respira profundo. Não tô sabotando meu próprio ganha-pão. Tô apenas sendo honesto, brutalmente honesto. É que o movimento No Buy 2025 tá tomando conta lá fora. Gente cortando tudo que é gasto não essencial. Nada de roupa nova, fone sem fio, caneca Tumblr e sabe o que mais? Nem livro. Sim. Nem aquele livro de autoajuda revolucionária que prometeria te deixar rico em 6 dias. Isso. É sério isso? Mas o ponto não é esse. Não é sobre demonizar o ato de comprar. É sobre questionar por que você compra. E para quê? Você compra livro para fugir da culpa? Para fingir que está aprendendo? Ou porque está pronto para mudar? Porque se for para colocar na estante e postar no story com a legenda começando, só para não passar da página 12? Aí sim, irmão, nem o meu livro presta. Aqui no canal, a gente não vende esperança parcelada. A gente entrega consciência, nem sempre fácil de engolir, mas sempre com gosto de verdade. Se você está no jejum do consumo, mas quer se alimentar de reflexão, de lucidez, de libertação do marketing manipulador, então talvez sim, o meu livro seja o único que você deva comprar esse ano. Mas, se ainda não for o momento, fica. Tem vídeo novo toda semana, tem ideia nova todo vídeo, e tem provocação que nem toda plataforma consegue restringir. E no fim das contas você decide. Comprar ou não comprar meu livro vai ser só uma linha no seu extrato. O que não dá é seguir parcelando pizza e deixar sua consciência vencer por WO. Curtiu esse papo sincero e sem firula? Então compartilha com aquele amigo que vive fazendo pix de arrependimento e se inscreve no canal, porque aqui a gente não promete riqueza rápida, só quer que você pare,
de romantizar sua ruína financeira. Invista no longo prazo, dizem. Compre ações de boas empresas, repetem. Multiplique seu patrimônio com constância, juram. Mas o que ninguém te pergunta é: investir em quê, com qual consciência e com qual preço interno? Os mitos sobre investimentos não são apenas ideias erradas. São fábulas funcionais. Narrativas cuidadosamente polidas para manter você no jogo, mas nunca dono do tabuleiro. Prometem liberdade financeira, mas oferecem outro tipo de prisão. A prisão do desempenho constante, da comparação crônica, do chegar lá que nunca chega. Porque o mito mais perigoso não é o que te engana, é o que você escolhe acreditar para não ter que questionar. A pergunta é: você está investindo com consciência, ou apenas alimentando o script de um novo consumismo disfarçado de sabedoria? Te ensinaram a diversificar ativos, mas nunca te falaram sobre diversificar a percepção. Te fizeram correr atrás de juros compostos, mas não te contaram que a atenção dispersa cobra juros emocionais altíssimos. Este vídeo não é sobre te dar dicas, é sobre arrancar o véu, mostrar que muitos conselhos sobre investimentos foram feitos para manter seu foco fora de você, no gráfico, na carteira, no número, e não na origem dos seus impulsos financeiros. Cuidado com a lenda da liberdade que tem prazo de carência, com o mito da renda passiva que cobra sua alma ativa, com a falácia do investidor racional, enquanto o emocional bebe da fonte da escassez e do medo. Se sua prosperidade depende da aprovação de um mercado, você está vendendo mais do que comprando. Talvez esteja alugando sua paz em parcelas mensais. O verdadeiro investimento começa em outro lugar, no seu olhar desprogramado, na sua capacidade de sentir valor antes de medir lucro, na coragem de desmontar o mito para reconstruir sentido. Aqui, o silêncio é preenchido pela reflexão. Pare e sinta o peso dessas palavras. Se você sente que algo está errado na lógica do enriquecer para depois viver, então talvez esteja pronto para enxergar além da grana e números, para investir no que o algoritmo não alcança, sua liberdade interior. Sabe o que assusta mais do que a fatura do cartão? É perceber que você nunca foi o cliente, sempre foi o produto. O marketing moderno não vende mais coisas, ele vende significados, identidade, pertencimento. Ele vende a ilusão de que consumir é viver, mas viver de verdade é parar de seguir roteiro de comercial. E aí entra o jejum de consumo, não como castigo, mas como detox. O que você consome, consome você. Seu tempo, sua atenção, sua paz. Cortar gastos não é pobreza, é resistência. Resistir à ideia de que felicidade se compra em 12x sem juros, de que autoestima tem frete grátis. Tem gente no ZEUA indo além do no buy year. Estão chamando de aqui o silêncio é preenchido pela expectativa. O nome do movimento ecoa na mente. É um movimento que vai contra o algoritmo, contra a lógica do acúmulo. Gente deletando o wishlist, cancelando Black Friday, reaprendendo a viver com menos, mas com mais consciência, mais presença, mais verdade. Aqui no canal, você não vai encontrar lista de livros que todo milionário leu. Vai encontrar perguntas que todo ser humano precisa fazer. Para quê? Para quem? Por quê? A real? Tem muito conteúdo que só existe para te deixar carente e depois te vender o alívio da carência. É uma doença. E o nome dela é consumo simbólico. Você não quer o produto. Você quer o sentimento que disseram que ele entrega. E quando não entrega, você compra outro. E outro. E outro. E chama isso de vida adulta. Chama isso de sucesso. Mas sucesso mesmo é conseguir olhar para uma vitrine e não sentir falta de nada. Porque você já entendeu. Nenhum objeto vai te preencher mais do que a tua própria lucidez. Se o meu livro não for útil para a tua consciência, então que ele continue na prateleira, ou que vire doação. Mas se ele te cutuca,
te tira do automático, te faz repensar, então ele não é um gasto, é uma ferramenta. E ferramentas não servem para serem idolatradas, servem para transformar. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir, porque se todo mundo ouvisse, o marketing quebrava. E talvez isso não fosse tão ruim assim? Sim, eu disse fome, mas não aquela que você resolve com delivery ou doce no fim do dia. Tô falando aqui. O silêncio é preenchido pela busca de sentido, fome de propósito, de um sentido para estar vivo, para levantar da cama, para existir além do boleto. Só que o sistema aprendeu a explorar até isso. Ele sabe que você está cansado, sabe que você se sente vazio, sabe que você quer fugir disso tudo. Então ele cria um remédio, um ritual, um marketing espiritualizado. E se eu te dissesse que talvez nem os meus livros você devesse comprar? Calma, respira, respira profundo. Não tô sabotando meu próprio ganha-pão, tô apenas sendo honesto, brutalmente honesto. É que o movimento No Buy 2025 tá tomando conta lá fora. Gente cortando tudo que é gasto não essencial. Nada de roupa nova, fone sem fio, caneca Tumblr. E sabe o que mais? Nem livro. Sim, nem aquele livro de autoajuda revolucionária que prometeria te deixar rico em 6 dias. É, Sers. Mas o ponto não é esse. Não é sobre demonizar o ato de comprar. É sobre questionar por que você compra. E para quê? Você compra livro para fugir da culpa, para fingir que está aprendendo, ou porque está pronto para mudar? Porque se for para colocar na estante e postar no story com a legenda começando, só para não passar da página 12, aí sim, irmão, nem o meu livro presta. Aqui no canal, a gente não vende esperança parcelada. A gente entrega consciência, nem sempre fácil de engolir, mas sempre com gosto de verdade. Se você está no jejum do consumo, mas quer se alimentar de reflexão, de lucidez, de libertação do marketing manipulador, então talvez sim, o meu livro seja o único que você deva comprar esse ano. Mas se ainda não for o momento, fica. Tem vídeo novo toda semana, tem ideia nova todo vídeo, e tem provocação que nem toda plataforma consegue restringir. E no fim das contas você decide, comprar ou não comprar meu livro, vai ser só uma linha no seu extrato. O que não dá é seguir parcelando pizza e deixar sua consciência vencer por WO. Curtiu esse papo sincero e sem firula? Então compartilha com aquele amigo que vive fazendo pix de arrependimento. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não promete riqueza rápida. Só quer que você pare de romantizar sua ruína financeira. Invista no longo prazo, dizem. Compre ações de boas empresas, repetem. Multiplique seu patrimônio com constância, juram. Mas o que ninguém te pergunta é: investir em quê? Com qual consciência e com qual preço interno? Os mitos sobre investimentos não são apenas ideias erradas. São fábulas funcionais, narrativas cuidadosamente polidas para manter você no jogo, mas nunca dono do tabuleiro. Prometem liberdade financeira, mas oferecem outro tipo de prisão, a prisão do desempenho constante, da comparação crônica, do chegar lá que nunca chega. Porque o mito mais perigoso não é o que te engana, é o que você escolhe acreditar para não ter que questionar. A pergunta é: você está investindo com consciência ou apenas alimentando o script de um novo consumismo disfarçado de sabedoria?
Te ensinaram a diversificar ativos, mas nunca te falaram sobre diversificar a percepção. Te fizeram correr atrás de juros compostos, mas não te contaram que a atenção dispersa cobra juros emocionais altíssimos. Este vídeo não é sobre te dar dicas, é sobre arrancar o véu, mostrar que muitos conselhos sobre investimentos foram feitos para manter seu foco fora de você, no gráfico, na carteira, no número, e não na origem dos seus impulsos financeiros. Cuidado com a lenda da liberdade que tem prazo de carência, com o mito da renda passiva que cobra sua alma ativa, com a falácia do investidor racional, enquanto o emocional bebe da fonte da escassez e do medo. Se sua prosperidade depende da aprovação de um mercado, você está vendendo mais do que comprando. Talvez esteja alugando sua paz em parcelas mensais. O verdadeiro investimento começa em outro lugar, no seu olhar desprogramado, na sua capacidade de sentir valor antes de medir lucro, na coragem de desmontar o mito para reconstruir sentido. Se você sente que algo está errado na lógica do enriquecer para depois viver, então talvez esteja pronto para enxergar além da grana e números, para investir no que o algoritmo não alcança, sua liberdade interior. Sabe o que assusta mais do que a fatura do cartão? É perceber que você nunca foi o cliente, sempre foi o produto. O marketing moderno não vende mais coisas, ele vende significados, identidade, pertencimento. Ele vende a ilusão de que consumir é viver. Mas viver de verdade é parar de seguir roteiro de comercial. E aí entra o jejum de consumo, não como castigo, mas como detox. O que você consome, consome você, seu tempo, sua atenção, sua paz. Cortar gastos não é pobreza, é resistência. Resistir à ideia de que felicidade se compra em 12x sem juros, de que autoestima tem frete grátis. Tem gente no Zilbree indo além do no buy year, estão chamando de... É um movimento que vai contra o algoritmo, contra a lógica do acúmulo. Gente deletando o wishlist, cancelando o Black Friday, reaprendendo a viver com menos. Mas com mais consciência, mais presença, mais verdade. Aqui no canal, você não vai encontrar lista de livros que todo milionário leu. Vai encontrar perguntas que todo ser humano precisa fazer. Pra quê? Pra quem? Por quê? A real, tem muito conteúdo que só existe para te deixar carente e depois te vender o alívio da carência. É uma doença, e o nome dela é consumo simbólico. Você não quer o produto, você quer o sentimento que disseram que ele entrega. E quando não entrega, você compra outro, e outro, e outro. E chama isso de vida adulta, chama isso de sucesso. Mas sucesso mesmo é conseguir olhar para uma vitrine e não sentir falta de nada. Porque você já entendeu, nenhum objeto vai te preencher mais do que a tua própria lucidez. Se o meu livro não for útil para a tua consciência, então que ele continue na prateleira, ou que vire doação. Mas se ele te cutuca, te tira do automático, te faz repensar, então ele não é um gasto, é uma ferramenta. E ferramentas não servem para serem idolatradas, servem para transformar.
Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Porque se todo mundo ouvisse, o marketing quebrava. E talvez isso não fosse tão ruim assim. Sempre dizem, invista com base em seu perfil. Desde moderado a brutal, mas paciência virou o novo dogma do conformismo. Te pedem paciência, mas não te dão consciência. Te distraem com o longo prazo, para você não perceber o curto alcance da sua autonomia. A carência de um consumo simbólico e a ilusão do detox do consumismo. Você já percebeu como tudo, absolutamente tudo, precisa ter um motivo simbólico para existir? E quando não tem, a gente inventa. Compramos a camiseta preta não porque precisamos de tecido, mas porque ela representa resistência. A garrafa de água sustentável é mais uma medalha moral do que uma necessidade física. O que falta em muitos lares não é mais um sofá, é sentido. É por isso que o consumo nunca sacia, porque não se trata daquilo que compramos, mas do que aquilo representa. Chamamos de carência o que na verdade é. Vivemos cercados de objetos sem alma. E é nesse vazio que o sistema lucra mais. Você já ouviu falar de, certo? Parece revolucionário, uma pausa, um basta. Mas na maioria das vezes, é só o novo ritual de purificação antes do próximo culto consumista. Chamamos de minimalismo, mas muitas vezes é só uma nova estética de privilégio. Troca-se o excesso de coisas por o excesso de... É uma ilusão, brilhante, sedutora, instagramável. Mas ainda assim, é ilusão. O que chamamos de liberdade de escolha, muitas vezes é só o pela cultura de mercado. Você não consome produtos, você consome narrativas. Você não compra um celular, você compra um totem digital de pertencimento. Você não compra um curso, você compra esperança, status, um papel de protagonismo num roteiro que nem é seu. Esse é o teatro do consumo simbólico. E todo mundo quer um papel de destaque. Mas e quando você não quer mais atuar? Quando o script parece falso? Quando os cenários se repetem? Quando até seu detox já vem com embalagem personalizada? É aí que o jogo vira. Ou pelo menos deveria virar. Mas o sistema é astuto. Ele te oferece até a... O mercado sempre encontrará uma forma de vender a sua dúvida como produto. Por isso, a verdadeira ruptura não está no não consumir. É não aceitar a história que colocaram na sua mão disfarçada de cartão de crédito. É perceber que liberdade simbólica não se compra. Ela se constrói com silêncio, com crítica, com coragem. É esse o detox que eles não querem que você faça, porque o problema não está no consumo, está sobre o que ele representa. Toda compra é um rito, toda vitrine, um altar. Mas a pergunta é:
Porque enquanto acreditarmos que consumir menos é o suficiente, seguiremos apenas recarregando as baterias para consumir de novo, com culpa reciclada. E sabe, tem coisas que nem precisam ser compradas. Elas nascem de reflexões profundas, de crises internas e de textos como este. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para mergulhar mais fundo. Não há links, não há promessas. Só há palavras. Palavras que vivem nos bastidores do que você consome, e que eu deixei registradas, em um acervo de reflexões para quem já não se satisfaz com o óbvio. Procure, explore. Se fizer sentido, você vai saber. Se não fizer, só mais uma vitrine simbólica a menos no caminho. Já viu o gráfico da sua paz mental? Ela sobe ou cai quando o mercado oscila. O gráfico da sua vida está sendo traçado por você ou pelo medo de ficar de fora. Tem gente comprando ações todo mês, mas vendendo os próprios sonhos no varejo, aplicando dinheiro, mas retirando vida. Riqueza não é multiplicar cifras. É perceber que muitos investimentos nada mais são do que o marketing da escassez travestido de oportunidade. O sistema criou mitos porque precisava de narrativas simples para lidar com mentes sobrecarregadas. Invista em você virou slogan de curso caro. Liberdade financeira virou isca de infoproduto. Mas liberdade, essa não se terceiriza. E o que falar dos conselhos clássicos? Não deixe o dinheiro parado. Mas ninguém te avisa. Há corações correndo e almas estagnadas. Compre no medo, venda na euforia. Mas e quando? Quando o medo é o investidor invisível que decide por você no piloto automático? Mito número 1. Investir é para todos. Mentira. Investir é só mais uma forma de autoabandono disfarçado. Antes de investir dinheiro, você precisa investir. Mito número 2. Quem investe, enriquece com o tempo. Nem sempre. Alguns enriquecem no saldo, mas ganham patrimônio, mas perdem a bússola. Mito número 3. Diversifique sempre. Sim, mas diversifique também suas. Porque quem pergunta quanto rende, antes de perguntar por que quero isso, já começou no prejuízo. A verdade é que poucos falam sobre cada ativo comprado com ansiedade cobra dividendos de inquietação. Cada aplicação sem intenção profunda é um desvio, um rombo na sua integridade. E quando tudo parece cálculo, planilha, métrica, é hora de lembrar. Quem você se torna ao investir é mais importante do que quanto você acumula ao final da jornada. Você está preparado para escutar o que ninguém quer dizer em voz alta? Porque o Banco Central não quer que esse vídeo circule. Não porque ele revela um golpe, mas porque ele revela o... Enquanto você briga por cashback, eles imprimem dinheiro. Enquanto você economiza no delivery, eles ganham no spread. E quando você finalmente entende o que é liberdade, o sistema dá tilt. Porque o verdadeiro perigo não é você parar de gastar, é você começar a investir. Jejum de compras, price, investimentos conscientes. Essa combinação, eles odeiam. Porque te tira do ciclo de servidão moderna. Você para de ser refém da próxima notificação de promoção imperdível.
Você passa a comprar ativos, não passivos. Tempo, não produtos. Liberdade, não status. Investimento real não é renda fixa com liquidez diária, é ter clareza de propósito. É colocar dinheiro onde a tua consciência também investiria. Isso, irmão, não dá lucro para o sistema, dá poder para você. Sabe o que é investimento real em 2025? Desapego. Minimalismo intencional. Renda passiva despretensiosa. Ações que pagam dividendos reais, não promessas. Terras, conhecimento, tempo livre. E mais que isso, a capacidade de dizer não quando todo mundo diz sim. Quer um segredo proibido? Você já tem tudo o que precisa. O resto é barulho? O consumo em massa precisa da sua distração. A liberdade precisa da sua atenção. Se você jejua o consumo, mas engorda os investimentos certos, você vira um ponto fora da curva. O Banco Central não te teme por comprar menos. Ele teme que você aprenda a guardar melhor. E mais ainda, que você descubra que pode multiplicar sem depender de gurus, pirâmides ou promessas de 1% ao mês. Investir é um ato político, é declarar independência silenciosa. E o jejum de compras é o primeiro passo para essa revolução silenciosa. Não precisa gritar, basta parar de comprar o que te mantém preso. E começar a construir o que te leva para frente. Eles chamam de radical, eu chamo de lúcido. Porque o maior investimento de 2025 para 2026 vai ser a sua capacidade de dizer: eu não preciso disso para ser livre. O mercado ensina como calcular risco, mas não te ensina a lidar com. Então pergunte-se: você está no controle do seu dinheiro, ou está? A verdadeira desmistificação começa quando você para de buscar fórmulas e começa a escrever seu próprio roteiro. Não para vencer o jogo, mas para você não precisa de mais um curso sobre ETFs. Precisa de silêncio, de escuta, de reprogramação. Porque no fundo, não é sobre investir, é sobre o convite é simples. Desmonte os mitos, desconfie do que é unânime. Leia mais que gráficos, questione mais do que gurus. E, sobretudo, isso também faz parte do vídeo anterior onde falo sobre a mentira silenciosa do 1% ao mês. Liberdade não se compra, não se negocia em bolsas. É um ato de guerra contra os algoritmos que colonizaram sua mente. Pergunto, quando você compra, seja um celular, um curso milagroso, um símbolo de status, realmente assina o cheque, sua consciência, ou o script escrito por arquitetos da ansiedade que transformam seu desejo em linha de produção? O sistema não vende produtos, vende identidades descartáveis, promessas de pertencimento. Compre X, torne-se Ibris. Mas e quando Itro não chega? O vazio que sobra é a prova, você foi. Seu dinheiro não foi meio nem fim. Foi o reflexo de uma neurose programada. Um eco de nunca bastante. Desmontemos o mecanismo. Primeiro, reconheça o teatro. Os figurantes são sintomas, não causa. A causa está na neuroarquitetura do desejo. Cada anúncio, cada oferta imperdível é uma agulha injetando dopamina programada. Seu cérebro aprendeu a desejar a própria prisão. Mas há uma brecha. Cada insight é um convite à revolução íntima. Pergunte sempre:
Esta compra constrói minha liberdade ou financia minha cela?